Souza e nesse vídeo vou falar um pouco sobre tratamento de exceções no Java. Primeiramente, o que é uma exceção? Exceção são erros provenientes de comportamentos inesperados de uma execução. Uma divisão por zero, um estouro de vetor e uma leitura incorreta de um inteiro são comportamentos que gerarão exceções. Temos duas perspectivas de lançamento. O lançamento implícito, a própria JVM tem a responsabilidade de lançá-la, e a explícita, que o programador deve tratar a exceção de maneira que ela seja lançada pelo programa. Temos dois tipos de exceções. As exceções verificadas, que são de lançamento explícito, que necessitam de tratamento especial. As não verificadas, que podem ter um tratamento especial facilmente pelo programador também. Aqui temos a hierarquia de exceções. As exceções no Java nada mais são do que classes que herdam de Throwable. Temos primeiramente a classe Exception, que todas suas herdeiras são checked, são verificadas, a não ser a Runtime Exception. A Runtime Exception é não verificada e são as exceções mais comuns, como no Point Exception, Arithmetic Exception, leitura incorreta de inteiro, estouro de vetor, divisão por zero, entre outros. E também temos a classe R, que também é não verificada, porém tem um tratamento um pouco quanto complicado, pois ela é de difícil visualização na perspectiva do programador. É difícil saber quando ela ocorrerá. Temos as principais exceções, aqui, um quadro com as principais exceções, as verificadas, IO Exception, Exception, as não verificadas, um Point Exception, Arithmetic Exception, Array Out of Bounds, são as principais exceções. O tratamento de exceções no Java, ele foi altamente baseado no trabalho de Bjarne Stroustrup e Andrew Koenig no artigo Exception Handler for C++ de 1990. Toda a estrutura de try-catch, de throws, que nós veremos mais à frente, estava nesse artigo e o Java tomou proveito dessa estrutura. Por que tratar uma exceção? Através de uma detecção da exceção, podemos ter a manipulação do erro e assim também podemos permitir a continuidade de execução sem que a JVM encerre a execução do programa. Temos o primeiro comando, que é o try-catch. Ele consiste em duas partes. Primeiro a try, que é acompanhado de um bloco de instruções, que esse bloco poderá ocasionar exceções. Essas exceções que serão representadas dentro do catch. O catch que será acompanhado do bloco que tratará da exceção que poderá ser ocorrida no try. Podemos fazer um try catch encadeado com vários tipos de exceções, visto que um try pode ocasionar mais de um tipo de exceção. E também podemos fazer um catch com o mesmo bloco para mais de uma exceção a partir da JSE7, desta forma, nesta nomenclatura. Temos o bloco finally, que consiste em um bloco localizado após o catch, que consiste em um bloco que sempre será executado independentemente do acarretamento de uma exceção ou não. E temos o throw e o throws. Primeiramente, o throws, ele é uma espécie de... Ele especifica na declaração do método uma exceção que poderá ocorrer para o método. Então, sempre que esse método ser chamado, quem está chamando ele deverá tratar a exceção que ele está avisando que poderá ocorrer.
E também temos o throw, que nada mais é do que um comando que basicamente força o acarretamento de uma exceção. Aqui temos a bibliografia e agora vamos para algumas demonstrações na IDE. Então, para o nosso primeiro exemplo na IDE, nós temos o método principal, a classe principal, o create, do projeto Divisão por Zero, que é um exemplo mais clássico, tratamos de try catch. Então vamos criar três variáveis, int a igual a 0, vamos inicializar um a com 0, vamos iniciar a segunda variável como 2, o número 2, e a terceira variável com 0 também. Vamos fazer o C receber a divisão de B por A e vamos programar uma saída de C. Colocando isso para rodar, ele vai dar o arithmetic exception, que é a exceção quando existem erros no quesito aritmético. No caso aqui foi uma divisão por zero. Então, podemos tratar essa exceção aqui sem precisar fazer ifs if a variável for igual a zero. Fazer ifs dessa forma. Fazendo da seguinte forma. Ele vai dar o try. Vou colocar isso aqui. Ele vai tentar fazer isso. Tentar fazer a divisão. Escreve certo. Sim, ele vai tentar fazer a divisão. Caso retorne a exception, arithmetic exception, retorne a exceção de aritmético, de erro aritmético, nós retornamos uma mensagem, vou fazer sysout, e assim, colocando enquanto isso for verdadeiro, vamos colocar também vou colocar uma forma de leitura. Então, enquanto coloquei esse while, que vai fazer um loop infinito, e vamos verificar como ocorrerá o catch. Digito número 2, 3, 2, ok, ele mostra o resultado. Como está int, ele mostra um resultado aproximado. Vamos colocar aqui 3 e 0. Divisão por 0. E ele retorna ao início do programa. Assim verificamos que, mesmo que ocorra uma exceção, o programa continua sendo executado, não é interrompido pela JVM. Esse é o exemplo mais básico possível para demonstrar a utilidade do try-catch. Agora vamos ver outro exemplo. Agora vamos criar um programa que vai adicionar um número a um vetor de inteiros, e vamos ter um try-catch evitando que esse vetor de 5 posições seja estourado. Vamos primeiro colocar um while true, da mesma forma que fizemos no exemplo anterior. Vamos colocar um try de leitura. Primeiro vamos criar uma variável n
int I. Vamos criar uma variável que será um índice do vetor. Vamos ler essa variável. Aqui ele vai tentar fazer essa leitura e para colocar o, o valor dentro do índice, dentro do vetor, no determinado índice que foi lido na leitura acima. O elemento não pouco importa no exemplo, então vamos colocar que ele vai receber sempre 2 na posição. Vamos ter um cat. Vamos ter um cat que vai ser o exception, que no caso é a array. Bounds, array out of bounds, que é array, que traduzindo seria o vetor fora dos seus limites. Array out of bounds, exception. E abrindo aqui os parênteses, e provavelmente vamos ter que escrever errado. É array index out of bounds. Assim, se retornar com esse erro, vamos ter um sysout, uma saída com vetor estourado. Testando essa aplicação, vamos testar com uma. Ele não retornou erro. Se o vetor tem 5 posições, vamos colocar número 6, vetor estourado. Número 5 também vai vetor estourado, que é de 0 a 4. Qualquer número que não corresponda a uma posição do vetor, ele vai retornar vetor estourado e vai voltar à execução. Assim não sendo necessário utilizar ifs ou qualquer coisa semelhante, e ainda não temos o final da execução do programa quando acontece uma digitação errada. Agora vamos criar algo um pouco mais interessante. Vamos criar um sistema que leia um arquivo qualquer do computador, um arquivo de um diretório que nós passamos através de uma string. Vamos criando uma main. Vamos criar agora uma classe de controle que terá um método para abrir um diretório, ou para abrir o diretório e o arquivo. Vamos criar uma classe arquivo. Vamos criar um método vamos abrir diretório. E no Java, para abrir um diretório, o Eclipse e a maioria das IDEs, elas te obrigam a
tratar o método, a exceção IOException, que é uma exceção verificada, daquelas que na parte teórica expliquei que necessita de um tratamento especial, pois ela tem um lançamento explícito. Vamos criar aqui primeiro uma string que receberá o URL do arquivo, vamos chamar de dir, colocar um arquivo que eu selecionei, colocamos duas barras, pois assim a string é reconhecida. Se colocarmos uma barra só, ela não reconhece como barra. Documento .docx. Opa. Documento.docx, que vamos tentar abri-lo. Vamos criar uma instância da classe file. Precisamos importá-la. E uma instância de desktop. Que nos oferece opções de abertura do arquivo. Agora vamos colocar um the open e vamos direcionar ao arquivo. Aqui ele já vai reclamar. Vamos precisar de colocar ou um throws, que é a espécie de assinatura para avisar a qualquer um que chame o método que este método pode gerar uma exceção do tipo IOException. Para exemplo, vamos usar o throws. E vamos para a classe principal. Vamos agora para a classe principal. Vamos criar vamos instanciar primeiro a classe, arquivo. Agora vamos chamar o método abre diretório e aqui ele vai pedir ou um throws ou um try-catch. Vamos usar um try-catch e vamos escrever um sysout caso não exista vamos executá-lo e ele deu illegal argument exception. Esse illegal argument exception ocorre quando o nome do diretório está incorreto, ou seja, exatamente aqui. Esse espaço provavelmente é o causador. Vamos tentar novamente. Vamos aproveitar e tratar esse erro. Utilizando a maneira como vimos do try-catch encadeado, porém utilizando um catch só. Vamos aqui e vamos conferir o documents. Falta um S em users. Vamos tentar novamente. E ele abriu.
Vamos agora fazer o contrário. Vamos remover o throws da classe e vamos colocar um try_catch aqui. E verifiquem também que funciona também igual, porém o tratamento aqui passa a não ser necessário. Ah, um caractere estranho. Isso também funciona perfeitamente. Vamos agora verificar pelo se nós mudarmos o nome do arquivo para um que não existe, vamos ter o illegal argument exception. Também podemos tratá-lo aqui da mesma forma no cat como fizemos anteriormente. Se removermos o print stack trace, podemos ver aqui que ele não retorna a exception. O e.printStrikeTrace, como ele está ativado, ele vai retornar o erro. O e.printStrikeTrace ele imprime no console as informações referentes à exceção. Bom, obrigado por assistir até o final. Basicamente o conteúdo que eu queria passar é esse. Recomendo muito o estudo a partir do livro Java Como Programar, 10ª edição. E obrigado.